né? Dilatação térmica é a variação das dimensões de um corpo em função da mudança da temperatura. Então, a gente vê aí vários danos provocados aí, né? Numa ponte, numa calçada, num piso. Por quê? Porque a dilatação não foi devidamente calculada, tratada, e como consequência a gente tem todos esses danos aí. Então, o que que a gente percebe? Em geral, quando a temperatura aumenta, né, a gente tem também um aumento das dimensões do corpo, né? Então, se eu tenho uma roda e eu quero encaixar na outra, né, a calota aqui, né, encaixar na outra, a outra, para ela, em geral, ela é menor, né? Então, eu aqueço essa roda para ela ficar grande e encaixo a outra, e quando o conjunto esfria, ela trava, ok? Bom, ou o contrário também é verdadeiro, quer dizer, quando a gente reduz a temperatura, as dimensões também reduzem, né? Então, você aquece o alumínio, o furo aumenta, você encaixa a barra de aço. Quando esfriar, né? Quando esfria, a temperatura baixa, o tamanho diminui, e aí também provoca o travamento. Bom, por que que a dilatação ocorre, né? A dilatação ocorre em função da agitação das moléculas, né? Lembra que a gente falou, quando a gente reviu a temperatura, né? A gente falou que a temperatura está relacionada à agitação das moléculas, né? Então, é como se as moléculas estivessem presas por bolinhas, né? Na hora que a gente aquece, essas bolinhas, que são as moléculas ou átomos, eles se agitam mais, eles balançam mais, né? E aí, a gente diz que o sistema está mais agitado porque a temperatura aumenta. Ok? E, consequentemente, a tendência é que moléculas mais agitadas ocupem um espaço maior, como a gente pode ver aqui nessa simulação. Buscar uma visão microscópica aqui. Das moléculas, no caso aqui a temperatura está muito baixa, e aí vejam o espaço ocupado pelos átomos, né? À medida que a gente vai aumentando a temperatura, né? O espaço entre os átomos vai aumentando e as moléculas vão ficando também cada vez mais agitadas, né? Então, a gente vai percebendo que as moléculas estão se expandindo, estão se afastando uma da outra, e agora a gente já consegue observar essa vibração, né? Esse deslocamento das moléculas, coloquei na maior temperatura possível aqui, que a gente vê esse deslocamento já bem grande já das moléculas. Então, é isso, né? Então, quando as moléculas se agitam, né, elas se espalham mais e isso provoca dilatação. Ok? Muito bem. É importante ressaltar que a dilatação térmica é como uma ampliação fotográfica. Quando você amplia uma foto, todos os detalhes aumentam na mesma proporção, ok? Com a dilatação também é assim, né? Então, se você pega um disco pequenininho, se você aquece esse disco pequenininho, ele aumenta todas as dimensões na mesma proporção, ok? Se você pega um corpo oco, como um anelzinho, por exemplo, né? E você aquece esse anel, quer dizer, o furo também aquece. E, consequentemente, o furo também dilata na mesma proporção, tá? Então, o corpo oco, ele dilata como se ele fosse todo sólido. Bom, para a gente tratar de dilatação, a gente tem 3 modelinhos básicos que a gente usa para simplificar a nossa vida. O mais simples deles é a dilatação linear. A dilatação linear, ela é utilizada quando a gente tem uma das dimensões, apenas uma das dimensões do corpo, muito maior do que as outras, né? Essa dimensão normalmente é chamada de comprimento. Então, pense no trilho de um trem, por exemplo, né? A gente vai perceber que tem um espaçamento entre os trilhos do trem, justamente para compensar possíveis dilatações, né? Ou, no caso de linhas de alta tensão, a gente vai ver que elas sempre são curvadas, né? Justamente porque no frio elas vão encurtar, né? E a curvatura permite que elas se encurtem com segurança sem provocar o rompimento. De que depende a dilatação linear, né? Que a gente vai chamar de ΔL.
ΔL é dilatação linear. Dilatação linear, ela é proporcional à variação de temperatura, ou seja, quanto mais você varia a temperatura, mais a barra aumenta de tamanho, que o ΔL aqui é o aumento que a barra sofreu, além do L0, que era o comprimento inicial que ela já tinha. Então, quer dizer, não é a temperatura que provoca dilatação, mas a variação dela. Uma barra que está a 100 graus e vai para 150, ela dilata mais do que uma que está a 1000 e vai para 1010, certo? Porque no primeiro caso a variação foi 50, no segundo só 10. Outra coisa é o comprimento inicial. Então, se você tem duas barras, A e B, de comprimentos diferentes, elas vão dilatar quantidades diferentes também, certo? Então, uma barra maior dilata mais, dimensões maiores dilatam mais. Muito bem, vamos ao cálculo agora, a parte tão desejada, né? Então, a gente juntando essas informações, transformando isso numa equação, a gente tem que o ΔL, que é a dilatação linear, ele é igual a um alfa. Esse alfa é um fator de proporção, que é chamado coeficiente de dilatação linear do material que constitui o corpo. A gente vai perceber que cada substância, né, aqui tem uma tabelinha que mostra isso, cada substância ela tem um coeficiente de dilatação diferente, né? Então, alumínio, 23 vezes 10 a menos 6. Aqui é grau Celsius a menos 1. O que quer dizer isso? Quer dizer para cada grau Celsius, tá? Então, se você tem um coeficiente de dilatação igual a 23 vezes 10 a menos 6, quer dizer que o alumínio ele dilata 23 vezes 10 a menos 6 unidades de comprimento, metro, por exemplo, para cada 1 grau de variação, para cada 1 grau Celsius de variação. E para cada unidade de comprimento, tá? Para 1 metro, por exemplo, dilataria 23 vezes 10 a menos 6 metros. Já o cobre, ele dilataria, com a variação de 1 grau, numa barra de 1 metro, 17 vezes 10 a menos 6. Então, o cobre, ele dilata menos, certo? O vidro dilata menos. O zinco já dilata mais, olha, 25 vezes 10 a menos 6. Né? O tungstênio dilata menos. O chumbo é o que mais dilata nessa tabela, 29 vezes 10 a menos 6. Tá? O aço, o diamante, enfim. Cada um tem o seu coeficiente de dilatação, que é tabelado, né? E, eventualmente, a gente vai ter acesso a essas tabelas em avaliações. Então, L0 é o nosso comprimento inicial, né? E o ΔT é a variação de temperatura. Ok? ΔT é sempre a temperatura final, TF, menos a inicial, TI. Inclusive, pode dar negativo, né? Quando a temperatura diminuir, a temperatura final é menor do que a inicial, o ΔT vai dar negativo. Ah, mas aí vai dar uma dilatação negativa? Sim, tá? A dilatação pode ser negativa, tá? Desde que seja, na verdade, uma contração, ou seja, o tamanho está diminuindo, não está aumentando, tá? Porque tem gente que pensa que dilatação é só aumentar o tamanho. Não, pode ser diminuição também, tá? Que é o que a gente chama de contração. Muito bem. O segundo modelo é a dilatação superficial dos sólidos, né? A dilatação superficial é quando duas dimensões do corpo são mais importantes, ou são maiores, né? São mais importantes porque elas são maiores, tá? Do que as outras. Então, tem uma dimensão que é bem menor do que as outras. Então, se a gente pensa na moeda, por exemplo, né? A moeda tem duas dimensões importantes e a espessura da moeda não é importante, ela é bem menor do que a largura e o comprimento. Ok? Uma moeda fria, por exemplo, pode passar num anel, e aí quando você aquece essa moeda, ela não passa no anel, porque as dimensões dela aumentaram. É o que a gente usa para estudar a dilatação de chapas, discos, tampas, né? É o clássico pote de palmito, que a tampa não abre de jeito nenhum, né? Joga água quente na tampa, porque aí a tampa vai dilatar, né? E, consequentemente, vai ficar muito mais fácil você removê-la do pote. O que depende de dilatação superficial? Depende da área inicial, que eu vou chamar de A0 aqui, né?
Então, quanto maior a área inicial, maior a dilatação. Dilatação está aqui a ΔA, né? E também depende da variação de temperatura, igual dependia também a linear, né? Quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação superficial. E como é que calcula? Muito parecido com a linear, né? Só que ao invés de ΔL, a gente tem o ΔA, porque é a variação da área, né, gente? Por isso que é A. Só que no lugar do alfa a gente tem um beta. O beta é 2 alfa, tá, gente? Então tem que tomar esse cuidado aqui, ó. É o coeficiente de dilatação superficial. A maioria das tabelas dá o alfa para a gente. Então, se a gente for fazer cálculo de dilatação superficial, a gente vai ter que multiplicar por 2 para achar o beta e jogá-lo aqui. Tá? Ou se você quiser colocar 2 alfa aqui direto, também pode. O A0 é a área inicial, né? A área que tinha antes do aquecimento, por exemplo, essa aqui. E o ΔT é a variação de temperatura. Então, lembrando que a variação é sempre a final menos a inicial. Então, ΔA é o tanto que aumentou. Aqui, a dilatação superficial. Ok? E o A0 é a área inicial que tinha antes da dilatação. E, finalmente, o terceiro modelinho, a dilatação volumétrica dos sólidos. Essa é quando não dá para você desprezar nenhuma das dimensões do corpo. Todas as dimensões do corpo têm um tamanho próximo, né? A gente fala que tem a mesma ordem de grandeza. Então, no caso de um cubo, por exemplo, né? Aqui a gente tem um cubo pequenininho, cubinho, né? E aí você dilata, você aquece a uma temperatura T, aqui era uma temperatura T0, que é a temperatura T. Então, esse cubo aumenta, né? Aí, de um cubinho, você tem um cubão, né? Cubo grande. Ok? Então, serve para cubos, cilindros, garrafas, caixas. Toda vez que todas as dimensões forem mais ou menos do mesmo tamanho, né? O próximo, a gente vai usar a volumétrica. Que depende do quê? Também muito parecido lá com as outras duas. Depende do volume inicial, né? Assim como a superficial depende da área inicial, a linear depende do comprimento inicial, né? Ela é proporcional ao volume inicial, né? Ela é proporcional à variação de temperatura, ΔT, né? Então, aqui está mostrando um volume inicial pequenininho, aumentou muito a temperatura, aí o volume aumentou bastante, tá? E chegamos ao cálculo. O cálculo também é feito de forma parecida. As três fórmulas são muito parecidas, né, gente? ΔV é a dilatação volumétrica, né? É o tanto que aumentou aqui, né? Compare esse cubo pequeno com o cubo grande, o tanto que aumentou aqui a dilatação volumétrica. É igual a um gama. Esse gama vai ser 3 alfa agora, são 3 dimensões importantes, né? É o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Então, você pode colocar 3 alfa aqui se quiser, ou então você pega o alfa lá na tabelinha e multiplica por 3. V0 é o volume inicial e o ΔT é a variação da temperatura, da forma que a gente já discutiu lá nos outros casos. Beleza? Então, essas três fórmulas são muito parecidas, né? Só vocês prestarem atenção, quando aqui for L, aqui é L também, e aqui vai ser alfa. Quando aqui for A, aqui é A também, e aqui é beta, ou 2 alfa. E quando aqui é V, de volume, né? Aqui também é V, e aqui vai ser gama, ou 3 alfa. Joia? E chegamos também à dilatação volumétrica dos líquidos, que é um pouquinho diferente da dos sólidos. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o líquido ele não tem forma própria, né? Então, ele possui a forma do recipiente que o contém. Então, não tem como a gente aquecer um líquido sem aquecer o recipiente, tá? Em geral, então, você vai aquecer o recipiente e o líquido que está lá dentro. E aí você vai ter um recipiente maior e um volume de líquido maior também. A gente só fala em volume, tá, gente? Não tem como você pegar um comprimento de líquido, 1 metro de líquido, não rola, né? Ou uma área, 1 metro quadrado, não tem jeito. Então, só volumétrica, tá? Então, toda vez que falar volumétrica, dilatação dos líquidos é volumétrica, tá? E, como é volumétrica, a gente vai usar a fórmula da volumétrica. Então, a dilatação, pediu para você calcular a dilatação de um líquido, também chamar de dilatação real do líquido, é a nossa dilatação volumétrica. Vou botar um L aqui, depois vocês vão entender por quê. Gama, volume inicial, variação de temperatura.
E aí, em geral, de líquidos, a gente tem tabelas de coeficiente de dilatação já volumétrica, já. Não é linear, não. Tá? Não faz sentido você falar em coeficiente de dilatação linear para líquidos, tá? Aí aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Evidentemente que existem muitos, né? Só uma tabela, se você procurar na internet, você vai descobrir um monte de tabela com um monte de coeficiente de dilatação diferente. Bom, a diferença do líquido para o sólido está aqui, ó. Porque, como eu disse, você vai ter que aquecer o recipiente junto. Então, imagina o seguinte. Imagina que você tem um recipiente totalmente cheio de líquido, a uma temperatura T0 inicial. Aí eu vou e aqueço, provoco aquecimento. O que vai acontecer? Vai entornar, né? Porque vai dilatar. Se ele já estava cheio, né? Ele dilata, tá? Só que vocês têm que entender e perceber que o recipiente também dilata. Então, na verdade, a dilatação real do líquido não é só isso aqui que entornou, tá? A dilatação real do líquido é o que entornou e também o que não entornou por causa da dilatação do recipiente. Tá? É importante isso, né? O recipiente, ele segurou uma parte. Então, essa parte também é dilatação do líquido. Ok? Complicado? Não. Na verdade, a coisa fica muito simples. Então, a gente vai falar na dilatação real do líquido, que é o ΔVL, que é igual à dilatação aparente, que é o que normalmente entorna, ou é o que parece que dilatou, mais o ΔVR, que é a dilatação do recipiente. Então, nessa figura aqui, por exemplo, ó, o recipiente não estava totalmente cheio. Só que a gente viu uma variação de volume aqui, ó, em função da dilatação. Isso aqui é aparente. Por quê? Porque é do recipiente, a gente não consegue enxergar. Ok? Se você tiver a aparente e a do recipiente, você acha do líquido. Ou se você tiver a do líquido e a aparente, você consegue, então, chegar na do recipiente também. Ok? E um líquido muito importante para a gente, né? Eu não vivo sem ele, imagino que vocês não, é a água. E a água, ela tem uma particularidade interessante. No intervalinho de 0 graus a 4 graus Celsius, tá? Ela é invertida. Como assim? Quando você aquece uma substância, em geral, você imagina que ela vai expandir, certo? A água é errado. Só entre 0 e 4 graus, tá, gente? Então, o que acontece? De 0 a 4 graus, na hora que você aquece de 0 até 4, em vez da água expandir, ela vai contrair. O volume dela vai diminuir, tá? Então, a gente vai perceber aqui no gráfico, olha, é um gráfico de volume em função da temperatura. A gente vai perceber aqui, ó, que saindo um volume igual a 1, ó, de 0 graus até 4, olha o que está acontecendo com o volume, ele está diminuindo, está vendo como é que a curva está descendo? O volume está diminuindo, de 0 a 4 graus. Depois de 4 para frente, a curva sobe normal, tá, gente? A gente tem que perceber que de 0 a 4, a curva desce, o volume está diminuindo, tá? Agora, se você pensar o contrário, se você resfria essa água de 4 para 0, quando a gente esfria um corpo, a gente imagina que ele vai reduzir de tamanho, né? Só que a água de 4 para 0, ela expande, né? Não sei se já aconteceu com vocês, a gente deixa uma garrafa de cerveja na geladeira, né? Uma garrafa d'água, se você deixar no congelador e ela congelar, ela pode quebrar, estourar lá dentro ou amassar muito, tá? Faz isso com uma garrafa PET aí, né? De plástico, vocês vão ver, enche ela completamente d'água, tampa e congela. Deixa no congelador, você vai ver que ou ela estoura mesmo, ou pelo menos ela vai ficar toda amassada, deformada, ela vai, tá? Então, porque de 4 a 0, a água expande, né? Você vai congelar, ela vai chegar até 0 graus, ela vai expandir. Então, quando você olha aqui no gráfico, ó, você imagina que a gente está resfriando. Então, a temperatura sai de 4 e vem para 0. De 4 para 0, a curva está subindo. Quer dizer, o volume está aumentando.
Ok? Então, aonde que a água tem o menor volume possível? Em 4 graus. Tá? Porque de 0 para 4 o volume cai. De 4 para cima, o volume aumenta. Então, o menor volume possível é 4 graus. E é por isso, né, que a gente vê em regiões congeladas, apenas a superfície da água congela. Tá? Como assim? Bom, vamos entender o seguinte. Se você está com uma água a 8 graus, por exemplo, 7 e tal, à medida que você vai resfriando, aí é normal. Está esfriando, o volume está diminuindo e a densidade aumenta, tá? Até chegar a 4 graus, ok? Se a densidade aumenta, corpos mais densos tendem a afundar, lembra? Que a gente estudou ano passado? Então, até 4 graus, a água vai esfriando e vai descendo, vai descendo. A água quente esfria e desce. A água fria vai ficando lá no fundo. Então, lá no fundo vai ficando mais frio, tá? Então, enquanto na superfície está 8 graus, lá embaixo está 4. Só que isso é só até 4 graus. Porque quando chega a 4 graus, na hora que vai de 4 até 0, o volume aumenta, lembra? Se o volume aumenta, a densidade diminui, que é inversamente proporcional, né? Como a densidade diminui, corpos que têm densidade menor ficam no fundo. Então, a água a 4 graus, ela não sobe, tá? Ela fica lá no fundo. E aí ela vai ficando lá no fundo, lá em cima vai resfriando, resfriando até congelar. Isso é muito importante para a preservação da vida marinha em regiões congeladas, porque está congelado lá em cima, mas embaixo não está. Então, um urso polar pode ver um buraco aqui e caçar um peixe aqui embaixo, porque a água não está congelada. Ok? Costumo dizer que é o dedo de Deus preservando a vida nessa região gelada. Joia?